Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui para vocês, notícia nova, saindo do forno agora. Fabrício Angelini acaba de ser contratado pelo Corinthians, né? Conseguiu a rescisão de contrato com o Getafe. Então se vocês estiverem vendo esse vídeo é porque a contratação já aconteceu. E sim, eu tô gravando antes, até para me antecipar, porque eu geralmente edito e o vídeo vai chegar atrasado de qualquer forma. Eu só tô tentando diminuir um pouquinho o atraso. E eu vou tentar fazer uma análise um pouquinho mais rápida, porque o vídeo anterior ficou com 20 minutos. Vou tentar ser um pouquinho mais polido, até pela questão de que é a primeira experiência tentando analisar um jogador que joga um pouquinho mais atrás do campo, né? A gente avalia tanto o do Arthur nos jogos dos outros jogadores, eles com a bola, né? A gente sempre diz que no futebol moderno o com e o sem a bola são muito importantes, né? Bola coberta, bola descoberta. Mas no caso da análise com o lateral, a gente vai ter que ser um pouquinho mais minucioso para poder entender quais são as principais valências desse jogador. Para começar, o Fabrício Angelini, ele jogou na base do Godoy Cruz, chegou a jogar de 2016, temporada 16-17 até 2019, vai pro River Plate. No River Plate ele fica até 2021, até mais ou menos 2022 na verdade. E depois ele é vendido ao Getafe. No Getafe a gente pode perceber que ele teve poucos números em jogo mesmo, né? Ou seja, ele jogou pouco. Em 2023-24 foi a primeira temporada dele no Getafe, ele teve 11 jogos apenas, que é considerado um número bem baixo, e em 22-23 ele teve 15 jogos, o que leva a crer que ele é um jogador que ele estava no nível técnico, né, jogando no campeonato argentino. Ele foi para um nível técnico mais alto. A gente não está falando do campeonato português, não estamos falando de campeonato russo, não estamos falando de campeonato turco, estamos falando do campeonato espanhol, que está entre as 5 melhores ligas do mundo. Então é um outro nível técnico. Hoje ele é um lateral esquerdo, ele joga também de ala, joga um pouquinho mais para frente também. Uma das principais características do Angelini é exatamente ser um lateral um pouquinho mais ofensivo, ou seja, um lateral que pisa um pouquinho mais na área, que vai um pouquinho mais na linha de fundo, se apresenta para poder conseguir essa bola, né? Ele tem uma boa passada, uma passada larga, chegar à linha de fundo e em velocidade conseguir um cruzamento. É um jogador que valoriza muito a posse, ele já procura um espaço para poder fazer uma tabela e para poder atacar a linha de fundo. É uma das características dele ser um lateral mais ofensivo, ser um lateral que ter essa qualidade. É um jogador de estatura alta, 1,85, o que ajuda ele muito nos duelos aéreos. Analisando com a bola, ele tem algumas valências interessantes. Ele é um bom cruzador, ele consegue algumas jogadas aéreas interessantes, ele consegue fazer uma diagonal muito boa, achar um passe um pouquinho mais vertical, tentar encontrar o ponta, segundo atacante, em uma posição boa. É um jogador que tenta também um passe por dentro, além também, é claro, da questão dele conseguir pisar um pouco mais, até jogar como um ala, né? Chegou a jogar como ala no River Plate. Sendo esse jogador um pouquinho mais ofensivo, ele acaba tendo uns problemas, e aí a gente fala sobre a questão dos reveses, né? Quando ele joga de ala, eu particularmente não gosto. Cheguei a ver o jogo dele do Atlético Mineiro em River, se eu não me engano foi 2021, na Libertadores. E o Angelini parece que quando ele joga como um ala, ele fica um pouco perdido na marcação, principalmente quando há contra-ataque. Porque quando há contra-ataque, o que acontece? A zaga corre para trás, corre de costas, e o Angelini, ele fica meio que no meio termo, né? Ele não sabe se ele corre para trás, se ele dá o combate, e aí ele comete o maior erro, né? Porque quando você tá no contra-ataque e você tá sem a bola, você está sofrendo o contra-ataque, você tem que tomar uma decisão. Ou você tenta dar o bote para até acertar, ou você pode tomar um cartão, você pode até ser expulso, dependendo da entrada que você der, ou você tenta continuar indo para trás e ficar na mesma linha que os zagueiros. Se você fica nesse meio termo, não dá bote nem volta, o que acontece? Você dá condição para conseguir um passe por dentro, para conseguir. E aí esse foi um dos erros que eu percebi do Angelini. Quando ele joga de ala, ele fica um pouco perdido. Isso é claro, levando em consideração o que eu vi dentro daquele contexto. Agora, falando sobre ele sem a bola, até eu coloquei aqui, vou colocar na tela para vocês o mapa de calor. O mapa de calor, geralmente dos laterais, ele vai diminuindo um pouquinho à medida que você vai ficando um pouquinho mais próximo do corredor final. Ele não, ele vai chegar até a linha de fundo. Eu até fiz umas comparações com o mapa de calor do Piton, do Juninho Capixaba, e também até fiz umas comparações em relação ao desempenho dele com relação a duelos ganhos, né? Se a gente der uma olhada aqui no SofaScore, se a gente comparar um pouquinho os números dele em 2021, principalmente em relação a bolas recuperadas em duelos aéreos, em duelos no chão. Ele até tem alguns números melhores que o próprio Juninho Capixaba, que é considerado um bom lateral aqui. Ele tem um sucesso muito grande em dribles, o que demonstra mais uma vez que uma das valências dele é a parte ofensiva. O principal desgaste que eu falo em relação a ele é exatamente
por esse espaço que ele cria, né? Porque ele se apresenta muito pro ataque e acaba deixando espaço pro contra-ataque, né? Ele até tem uma boa, chegada, né? Ele consegue boas interceptações, ele consegue proteger muito bem a bola, fazer o giro, consegue, como a gente fala, né, esconder essa bola do atacante. Isso é interessante, saber que ele é um jogador que joga muito bem de costas, mas a dificuldade que eu falo é, às vezes não dá tempo dele voltar. Então, quando ele se coloca muito para frente, ele tem uma certa dificuldade para voltar e tomar essa decisão. Vou tentar a interceptação ou eu vou voltar para a linha dos zagueiros, né? São questões que a gente pode avaliar em relação ao Angelini. Também a questão dos cartões, eu já vi que ele tem um número bem grande de cartões em algumas temporadas. Teve uma temporada que ele teve mais de 16 cartões amarelos. Para mim isso é assustador, não chega a ter muitas expulsões, mas 16 cartões amarelos é um pouco assustador. Talvez a minha principal dúvida em relação a essa contratação é sobre ritmo de jogo, né? Ele não vai vir aqui, ele provavelmente vai vir aqui no final do Campeonato Paulista e ele vai ter que ter tempo para poder voltar ao ritmo, já que ele está quase um ano parado, se eu não me engano, ou talvez mais de um ano, e isso atrapalha a nossa análise, porque a gente vê o jogo dele em 2021, em 2022, a gente não viu como é que ele está funcionando agora. Eu, por exemplo, não vi, então ele pode ter perdido um pouco dessas valências, né? Ele ainda, claro, vai continuar sendo um jogador técnico, mas é importante saber a questão de ritmo, né? É um jogador que jogou em grandes equipes, jogou no River Plate, tentou jogar no Getafe, não conseguiu ter um desempenho, mas ele foi testado então no nível técnico maior. Agora vamos ver se ele vai conseguir se adaptar aqui o mais rápido possível. E, em geral, eu acho uma contratação boa do Corinthians, né? Pensando que principalmente o Corinthians agora está tentando atacar uma das suas principais dificuldades, né? Que são as laterais, a zaga e os laterais, né? Tanto que o Corinthians teve que ir atrás de jogadores como o Choca, jogadores da base, para poder resolver problemas defensivos. Você ir atrás de um lateral um pouquinho mais técnico, né, um pouquinho mais velho, e sendo que você não gasta nada, né, de certa forma é uma maneira até criativa do Corinthians procurar uma solução no mercado, né? E o Ramon Dias, isso provavelmente é um jogador que foi indicado do Ramon Dias. Eu gosto sim da contratação dele, pode dar certo, pode não dar certo por causa da questão física, né? Mas, querendo ou não, é um jogador que custou caro, né? Ele não custou nenhum valor de transferência, então é uma aposta que vale a pena, e eu apoio bastante o Corinthians ir atrás de jogadores assim, ou em fim de contrato, ou jogadores que não vão custar nada ao Corinthians. É um movimento que é bom, um movimento criativo do mercado, um movimento que mostra que você consegue encontrar até bons jogadores. É claro que a gente não sabe se ele vai realmente conseguir ingressar aqui, mas se ele não conseguir, não foi um custo muito alto, só em relação a salários. Então, mostrando que você consegue se movimentar no mercado sem precisar gastar grandes quantias em dinheiro, né? Sabendo monitorar bem e tendo bom mapeamento de departamento de scouts. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu esperava que esse vídeo ficasse um pouquinho mais curto, mas não ficou. Mas obrigado, até o próximo vídeo. Se vocês quiserem análise de mais algum jogador que está chegando aí, é só me falar, manda aí nos comentários, deixem um like, adicione os favoritos e até mais.